Olá, bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD, na turma dos adultos, e eu convido você a vir comigo para estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus, amém? Continuando o nosso raciocínio, então, eu gostaria de continuar no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, dos versículos 13 ao 25. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vida cristã e as autoridades. Um assunto aí um pouquinho polêmico, mas que vai ser bem divertido da gente estar tratando na Palavra de Deus. Então vamos ver lá o que esse texto nos diz. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 ao 25, diz o seguinte: Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Então esse é o texto base que nós estaremos trabalhando. A vida cristã e as autoridades. Nós temos que trazer em mente toda essa instrução de Pedro para o povo e trazendo novamente essa questão dos nossos dias atuais. Hoje em dia, nós vivemos um tempo de muito conflito ideológico, muito conflito político, né? Nós vemos aí nas redes sociais todos os problemas ideológicos e políticos que tudo isso vem causando. Isso está causando uma tremenda bagunça, um tremendo problema. Atritos, brigas, divisões, muitas vezes até dentro da igreja, contendas, desarmonia, separações, né? Tantas brigas e chegando até muitas vezes a trazer a morte. Uma pessoa acaba matando a outra por conta de divergências ideológicas ou divergências políticas. Isso é uma coisa muito complicada e que nós vemos sofrendo no nosso dia, hoje, na nossa sociedade. Muitas famílias são desfeitas, né? Tantas amizades, relacionamentos, por conta dessas questões. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centrão, eu penso isso, eu penso aquilo. E o que será que a palavra tem a nos dizer a respeito disso? Né? O apóstolo Pedro, ele trata desse importante aspecto falando com o povo daquela época. Ele traz um norte, então, para aquelas pessoas e para nós, para que nós saibamos como é que nós podemos agir diante de situações assim.
O que nós podemos fazer diante de situações assim? Então, se nós mergulharmos um pouquinho nesse texto, nós conseguimos vislumbrar uma ideia mais concreta de qual deve ser a postura do cristão diante dessas situações. Começamos então com a submissão às autoridades. Devemos ou não ser submissos às autoridades? Lá em Lucas 25, no capítulo 20, no versículo 25, Jesus diz aquela frase tão conhecida por nós cristãos: dai a César o que é de César. Mas o que ele quis dizer com isso? Nós temos obrigações terrenas, meus irmãos. Apesar de sermos cidadãos dos céus, nós temos uma dupla cidadania. Nós temos obrigações terrenas, sim. Nós devemos cumprir com os nossos deveres e temos os nossos direitos aqui na terra. Jesus deixou bem claro isso com a postura que ele teve enquanto passou aqui na terra. Então devemos trazer isso à mente: dai a César o que é de César. Se a lei diz que nós devemos fazer ou agir de determinada maneira, assim nós devemos fazer, né? Isso também falando em relação ao imposto, isso também falando em relação a todas as outras coisas. Pedro, ele fala em relação às autoridades instituídas, né? De uma forma legítima. Nós precisamos respeitar essas autoridades. Aqui nesse texto, ele aborda essa questão. As autoridades devem ser honradas por nós cristãos. Essa é a postura que nós devemos ter. Então, se temos na nossa cidade um prefeito, se temos vereadores, se temos forças policiais, nós devemos, de maneira a honrar essas autoridades, nós temos que ter esse papel para que sejamos assim como Cristo. Nós devemos sim respeito e obediência às autoridades, segundo o que Pedro nos traz aqui na palavra de Deus. Mas vamos entrar em alguns subtópicos, alguns subtítulos dessa informação. O primeiro é a motivação na submissão. Se trata da identificação com Cristo e seus ensinamentos. Além de tudo, nossa busca é parecermos cada vez mais e mais com Cristo. E qual foi a postura de Cristo diante de situações ou diante de autoridades? Ele honrou as autoridades, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo sendo condenado injustamente. Jesus Cristo sempre honrou as autoridades, né? Então nós também devemos honrar as autoridades dentro da esfera que lhes é competente. Isso é uma coisa que é bem claro. Lá em 1 Pedro, então, 2,13, fala o seguinte, é o começo do nosso texto. Fala lá: sujeitai-vos, pois, a toda autoridade humana por amor do Senhor. É por Cristo que nós fazemos isso. É por Cristo que nós respeitamos as autoridades humanas, porque nós sabemos que nenhuma autoridade está ali sem a vontade de Deus. Se eles foram constituídos, estão ali, é porque Deus permitiu isso. Então, nós devemos sim submissão e respeito às autoridades. Segundo tópico dessa questão, o equilíbrio na submissão. Nós temos leis para todos os cidadãos, certo? Nós vivemos numa sociedade onde todos cumprimos leis e andamos debaixo aí de algumas diretrizes. E por que não nós como igreja? Por que nós como igreja não deveríamos fazer isso? Por que tomar uma postura a escandalizar o povo? Se demonstrando respeito, se demonstrando ordem e se demonstrando a honra à autoridade, nós podemos passar essa imagem de Cristo, né? Que foi o que Cristo fez. Então essa é uma oportunidade de nós como igreja também seguirmos as orientações da legislação que é vigente e que nos acompanha, né? No nosso dia a dia, na nossa sociedade. Mas aí eu pergunto, e as autoridades cruéis, Tiago? Como é que nós fazemos? Como é que nós vamos seguir pessoas aí e respeitar pessoas como Hitler, como Stalin ou tantos outros aí, né, na história, tantos ditadores cruéis hoje na nossa década, na nossa geração, tantos outros ditadores que têm
acabado com o seu povo, moído o seu povo, como é o caso da Venezuela com Maduro, ou tantos outros ao longo da história. O que nós fazemos com essas pessoas cruéis? Nós devemos seguir, não devemos? Vamos ver o que a palavra aqui nos diz? Vamos lembrar que na época em que a igreja primitiva estava dando os seus primeiros passos, eles também encontraram pessoas assim. Lembrando uma pessoa, que um dos nomes mais famosos aí é Nero. Nero era um imperador reconhecido como louco, porque ele tentou pelo menos moer os cristãos, tentou acabar com o cristianismo sem sucesso, mas ele foi uma autoridade máxima na época, naquela circunstância, mas que era uma pessoa extremamente cruel. Então nós precisamos lembrar disso, Como aceitar os líderes cruéis, então? O nosso maior exemplo, como eu já disse, é Jesus. Jesus se submeteu a autoridades cruéis, que sem uma prova, sem uma culpa, lhes condenaram à crucificação, sem ele merecer. Quer mais crueldade que isso? Quer mais injustiça que isso? Mas ele, como um cordeiro, indo ao abatedouro, ele se entregou e respeitou essas autoridades. Então nós temos aí o exemplo de Jesus. Jesus, ele reconheceu que eles eram autoridades constituídas e se entregou para a crucificação. Ele reconheceu que quem deu autoridade àqueles homens foi Deus. Nenhum homem tem autoridade senão mediante a vontade de Deus. Então nós precisamos entender qual é o plano principal de Deus. Por que aquelas autoridades estão naquele momento, naquele lugar? Ou por que tudo isso está acontecendo? Precisamos abrir a nossa visão e enxergar um pouquinho mais longe, só do que a crueldade que talvez nós estejamos vivendo diante de um líder ruim, de um líder mau, que se preza pela maldade, As autoridades, então, elas não podem fazer nada se Deus não permitir, ok? Então aí nós já temos essa ideia aí das autoridades cruéis, se devemos ou não, seguir aí, honrar elas e respeitar. O segundo tópico, então, é a submissão e o conflito entre a lei de Deus e as leis dos homens. Aí a gente chega numa questão polêmica, numa questão mais delicada. E aí, eu devo ser submisso se essa lei está indo contra a lei de Deus? E agora? Nenhum ponto apresentado por Pedro, vamos analisar tudo o que estava acontecendo lá, nenhum ponto apresentado por Pedro ou até mesmo por Paulo em tudo que eles escrevem, limitam a obediência às leis do Estado, às autoridades do Estado. Não tem nada que diga que a gente não deve obedecer às leis do Estado, ok? Mas a submissão às autoridades tem restrições, sim. A partir do momento em que ela sai da esfera de poder, de atuação do Estado, ela pode sim ser questionada, ela pode sim ser confrontada. Mas o que quer dizer isso, Tiago? O que quer dizer sair da esfera de poder? Peraí, deixa eu entender. É um termo um pouco aí jurídico, Então vamos entender um pouquinho. Quando o Estado ele quer legislar contra os princípios da palavra de Deus, o cristão precisa se manifestar. Nós vivemos tendo esse tipo de problema no nosso dia a dia. A partir do momento que o Estado, a autoridade do Estado, vai contra ou quer tirar a autoridade de Deus, da lei, da palavra de Deus nas nossas vidas, nós como os cristãos precisamos sim nos manifestar. E nós temos diversos exemplos disso na Bíblia. Hoje nós vivemos problemas muito sérios em relação a aborto, em relação à família tradicional, querendo leis que queiram tirar os valores cristãos. A partir do momento que essas leis começam a confrontar com o que a palavra de Deus nos diz,
nós como cristãos precisamos sim nos levantar. Vou dar um exemplo para vocês que está na Bíblia. Daniel, ele não negociou a fidelidade dele. Eles precisavam dar um jeito de pegar Daniel, e o único jeito que eles acharam foi então ir contra o que ele acreditava do Deus dele, né? Do Deus de Israel. E foi assim que eles tentaram fazer uma armadilha para Daniel. Pegar Daniel. Como que nós fazemos Daniel desobedecer às autoridades aqui da onde nós estamos? Então, vamos contra o que ele acredita do Deus dele. Mas ele não negociou a fidelidade dele. Eles sabiam que eles só pegariam Daniel se fosse algo contra Deus. E foi isso que eles fizeram. Mas Daniel se mostrou firme, sofreu as consequências, foi condenado, foi lançado na cova dos leões e Deus protegeu ele, Deus cuidou dele. Então nós vemos todo esse desenrolar dessa história de Daniel numa situação dessas muito delicada, né, para a vida desse servo de Deus. Nós temos que ter discernimento, meus irmãos. Discernimento é a palavra-chave para saber qual é o limite da obediência ao governo civil. Como que nós teremos discernimento? Pedindo a Deus. É só Deus que pode nos dar esse discernimento, nos dar essa direção para sabermos até quando nós podemos ir, até quando nós não estamos extrapolando a nossa lei máxima, que é a palavra de Deus. Nós somos baseados na palavra de Deus. E agora até uma questão interessante da gente ver é essa situação que nós nos encontramos hoje. Nós não podemos ter encontro físico, né? Reuniões. Muitas pessoas aí defendem, né, a questão, a igreja está sendo perseguida, por que a igreja não pode? Porque, irmãos, eu acho que nós não temos nem noção do que é a perseguição real da igreja. Nós podemos usar diversos mecanismos, nós não estamos proibidos de falarmos de Deus, talvez ainda, mas nós não estamos sendo proibidos de proclamar a nossa fé, de falarmos de Deus. Então eu acho que ainda está muito longe essa questão da perseguição da igreja. E nós devemos, como exemplo de Cristo, entender que é uma determinação civil, uma determinação do governo civil e tomar medidas, né, diante dessas circunstâncias. Então essa é uma questão de discernimento. Nós precisamos desse discernimento para entender até onde que está indo contra a palavra de Deus, não é mesmo? E entregar nas mãos do nosso Senhor e pedir essa direção para que Ele possa nos dar, então, todo esse discernimento em relação às autoridades e que sejamos exemplos de Cristo. Sejamos exemplos de Cristo nessa terra. Ok? Terceiro ponto, submissão diversificada. Nós lembramos lá, então, que Pedro também fala em relação aos escravos, né? Pedro fala lá a obediência dos escravos, mesmo que o dono seja mau, que faça maldade, puna eles por eles não fazerem nada, né? Que é muito melhor você ser punido por ter feito bem, porque se você for punido por ter feito mal, é só um reflexo do que você fez, né? Então Pedro fala da obediência dos escravos e nos dá um novo modelo. Um novo modelo, talvez diferente até do que nós muitas vezes pensamos aqui, que é a proposta-chave está em amar os nossos inimigos. Amar as pessoas que nos fazem o mal, né? A obediência às autoridades é uma forma de amor, é uma forma de viver o que Cristo viveu nesse mundo, amando, muitas vezes até as pessoas que nos fazem mal, orando pelas nossas autoridades. Mas eu sou de tal partido, eu gosto de tal direção, eu sou de direita, eu não gosto da esquerda, eu sou da esquerda, eu não gosto da direita, eu não vou orar por quem está no poder. Isso daí vai totalmente contra o que está na palavra. Então, meu irmão, se você é cristão e se você é contrário ao governo, tudo bem, a tua ideia, teu jeito de pensar. Mas se você não ora pelas autoridades e pelos governantes, você precisa rever um pouco os teus conceitos. Você precisa rever um pouquinho o que você entende em ser cristão ou não. Porque a palavra está clara nos dizendo para que, de maneira a demonstrar amor,
nós estejamos respeitando e honrando as nossas autoridades, ok? Então, concluindo, nós somos exortados à submissão às autoridades, ok? Sejam elas boas ou más. Somos chamados para dar o exemplo, e esse exemplo nos foi deixado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós somos submissos não aos homens, nós somos submissos a Deus, e é isso que nós devemos lembrar. Se nós nos submetemos às autoridades do mundo, é porque somos submissos a Deus, ok? Então, deixo para vocês 3 perguntinhas, que são, na verdade, 4. A primeira: por que os cristãos devem sujeitar-se às autoridades? Por quê? Segunda: existe um limite para que os cristãos se submetam às autoridades? Terceira: a escravidão em todas as épocas nos envergonha e nos constrange, mas faz parte da história humana. À luz da Bíblia, como conciliar o ensino cristão e a submissão aos senhores na escravidão? E a quarta e última: a submissão de Deus oferece sabedoria ao homem para viver bem com todos. Na verdade, essa não é uma pergunta, é só um complemento, né? E eu deixo aí para vocês o material, provavelmente vai estar anexo aí ao vídeo, mas quem não conseguir ou quem quiser esse material, está disposto aí todo esse estudo para se aprofundar um pouquinho nessa questão, amém? Obrigado, irmãos, por estar conosco e até a nossa próxima aula.